O que José do Egito bíblico, Joana d'Arc e Mamonas Assassinas têm em comum? Sonhos premonitórios. Isso mesmo, que vocês estão ouvindo e eu vou explicar agora. Em março de 2022, a morte trágica de todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas completou 26 anos. Imenso sucesso nacional, o grupo estava a caminho de São Paulo, quando o jatinho que se encontravam se chocou contra a Serra da Cantareira. 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Hasek revelou em um vídeo a sua premonição. Essa noite eu sonhei com um negócio assim. Parecia que o avião caía, eu não sei. O que veio a seguir, infelizmente todos nós já sabemos. E José do Egito, como foi? O faraó Maíbis I teve um sonho premonitório famoso que foi documentado na Bíblia e teve sua interpretação por José, primeiro filho de Raquel, esposa preferida de Jacó, que foi vendido como escravo para os egípcios, por seus irmãos por causa dos ciúmes que tinham dele. E logo caiu nas graças do faraó, por sua facilidade em interpretar sonhos premonitórios. Brincadeira? Coincidência? O que tem de científico ou paranormal no que chamamos de sonhos premonitórios? Nos acompanhe e descubra conosco e forme sua própria opinião. Mas antes eu peço que você deixe o seu like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos às premonições e pressentimentos. Qual a diferença? Premonição é a sensação de ver ou saber exatamente o que pode acontecer no futuro. Por outro lado, o pressentimento é um sentimento vago de que algo está para acontecer, mas você realmente não sabe o que é. Muitas pessoas dizem que muitas vezes sentem ambos. Esses fenômenos, pressentimentos e premonições, fazem parte de nossa intuição ou sexto sentido. Eles tendem a aparecer sem qualquer aviso. Simplesmente acontecem. Por exemplo, você pode ter uma necessidade repentina de mudar a sua rota usual para o trabalho, porque você tem um pressentimento de que algo terrível pode acontecer se você não fizer isso. Existem dezenas de histórias de quando as premonições e os pressentimentos salvaram vidas, antecedendo eventos catastróficos, como o naufrágio do Titanic e muitos outros. Você provavelmente já experimentou premonições ou pressentimentos pelo menos uma vez em sua vida. Ou já ouviu uma história sobre esses fenômenos na família. Segundo Freud, os sonhos constituem uma realização disfarçada de um desejo reprimido. E o pai da psicanálise explica que quando você sonha com algo se realizando em seus sonhos, significa que você tem um desejo reprimido, escondido em seu inconsciente. E quando você entra em sono profundo, o seu pré-consciente, que funciona como uma barreira entre o inconsciente e o consciente, ele relaxa no sono profundo. E assim esses desejos escapam para o consciente e você toma conhecimento deles através dos sonhos. Freud, antes de ser o pai da psicanálise, ele foi um renomado neurologista e, apesar de ser judeu, ele não praticava religião e era ateu. Por isso, para Freud, os sonhos premonitórios e pressentimentos não passavam de problemas não resolvidos na nossa mente que faziam com que o inconsciente tentasse mandar recados sobre aquilo que nos incomoda para
para o consciente. Para a ciência, mais precisamente na área da neurologia, os sonhos premonitórios não passam de estímulos aleatórios e não possuem qualquer significado. Dentro da ciência, os sonhos são vistos apenas como descargas biológicas que a nossa mente produz, criadas por momentos do nosso dia a dia. A verdade é que, em pleno século XXI, a ciência não conseguiu chegar a uma conclusão por que sonhamos e qual é a finalidade dos sonhos. Alguns centros de excelência de estudos do sono afirmam que o cérebro nunca dorme e, enquanto o corpo se recupera, ele faz pequenos filmes, porque está entediado ou ocioso, como vocês preferirem. Já para os espiritualistas, os sonhos podem significar reflexos das lembranças, da emancipação da alma, encontros espirituais ou viagens astrais que seu espírito empreende no momento do sono. A interpretação do sonho pode ser encontrada em várias religiões, mas vamos falar em mais detalhes da interpretação de José sobre o sonho premonitório do faraó. Gênesis 41. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas e muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em todo o Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. José interpretou o sonho premonitório do faraó como sendo 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o faraó a estocar grãos para os 7 anos de fome, o que ele fez, e quando seu sonho se concretizou, José salvou o povo da fome. E Joana d'Arc? Ela foi uma camponesa francesa que lutou na Guerra dos 100 Anos. Ela tinha sonhos premonitórios, tinha visões com anjos e ouvia vozes. Seus dons premonitórios ajudaram a França e o rei Carlos VII a ganhar diversas batalhas e colocar a França numa vantagem inesperada na guerra, que lhes permitiu fazer um acordo e encerrarem vitoriosos. Infelizmente, Joana não previu seu próprio fim. Foi condenada à morte pela fogueira, pela igreja que a condenou, e pela igreja católica que a condenou por servir ao demônio, quando alegava ouvir vozes. Sua morte a elevou ao nível de mártir na França, e muito tempo depois, a mesma igreja que a queimou por heresia, lhe canonizou e depois lhe tornou santa. Os sonhos sempre foram alvo da curiosidade humana. Destaca-se em histórias e contos populares, o tema também é explorado. Pela cultura pop. Recentemente a Netflix lançou a série Sandman, excelente por sinal. A série HQ Sandman foi lançada em 1988, escrita por Neil Gaiman. Ganhou uma legião de fãs com o passar dos anos. E o quadrinho conta a história de Morfeu, o senhor do sonho, que é aprisionado por um homem que tentava comandar a morte. O motivo do sucesso seria misturar esses dois elementos, morte e sonho. Bem, os sonhos são capazes de nos avisar dos acontecimentos futuros, trágicos ou não. Interpretar os sonhos seria um dom divino? Ou fruto dos estudos acadêmicos e terapêuticos como estuda a psicanálise? O que é certo é que o universo onírico fascina e amedronta a humanidade e vai continuar sendo tema de estudos e discussão ou meio de adivinhação. Mas o que te faz pensar que você está acordado? Será que nesse momento você não está apenas repousando? Enquanto sua mente relembra desse vídeo? Ou será que é sua alma que está assistindo aqui em algum lugar desse mundo?
Bons sonhos e até o próximo vídeo. Bye.